Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia profético, um dia poderoso, um dia avassalador na presença do Espírito Santo. Que hoje o Senhor Jesus possa te chacoalhar de forma extrema, de forma avassaladora, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma live nesse mesmo horário e bate-canal todos os dias, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, live de número 248. Nós estamos quase terminando, né, Nani? Glória a Deus. Nosso compromisso com Jesus é 365 dias. Depois vocês já começam a orar para ver se a gente vai continuar, como que vai ser. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Um dia sobrenatural, um dia abençoado para cada um de vocês. Não sei se vocês viram, mas eu tô aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Ontem nós estivemos, né, amor, com o apóstolo o dia inteiro. Nós voltamos pra cá, era o quê? 1 hora, quase 1 hora da manhã. Então a gente quase não dormiu. A gente não dormiu, a gente dormiu uns 40 minutos só. Acho que a gente dormiu uns 40 minutos só. Ou 50 minutos. Amém? Mas, meu Deus, ontem foi um manto. E é tanta história de avivamento e testemunho. A gente não quer mais parar de conversar. É um tempo... E hoje nós temos live com ele, hein? Se fosse você, eu não perdia, não. Gente, ele vai liberar algo na vida de vocês. Vocês não estão entendendo. Ele vai liberar algo hoje às 16 horas. E essa live não vai ficar salva. Certo? Vai ser algo sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Um dia abençoado. Um dia profético para você. Coloca aí o seu despertador já. 15h59. Às 16 horas a gente entra ao vivo lá do monte. Às 16 horas a gente entra ao vivo lá do monte. Então você se prepare que vai ser algo avassalador. Tem muita coisa para ser revelada hoje para vocês. Tem coisas aí que vão impactar vocês. Amém? Tem muita coisa. A live será às 16 horas. Às 16 horas hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Um dia abençoado para todos vocês. Glória a Deus. Como é bom orar de madrugada, né, gente? Eu tô renovada. Tô pronta para outra batalha. Não dá uma alegria? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão dar risada de mim. Mas eu tô com uma saudade de expulsar um demônio. Saudade de expulsar demônio. Não sei, eu tô assim com a falta, a necessidade, sabe? Mas assim, no físico mesmo, sabe? Tô assim, sábado agora, né, amor? Tô orando pra... O pessoal tá indo lá, tem uns aí. Ixi, no sábado agora eu vou estar em Palhoça. Eu tô falando, ô Jesus, dá pra mim, Senhor. Aí, né, eu gosto muito, gente, de expulsar demônio. Gosto muito. Aí quando eu fico assim, um mês e meio, sem pegar um no ao vivo, aí eu vou falando, não, Senhor. Igual eu tava no meu passeio lá, viajando, eu falava, ô Deus, podia um manifestar aqui hoje, né, fazer uma libertação. Tô aqui, Jesus, tô pronta. Me usa aqui nesse lugar. Ô, gente, a gente tenta, né, ficar no normal, mas o espírito da gente fica só no rababá, sorome, canta, naia, sebe. Amém? Mas eu gosto de expulsão do demônio, gosto mesmo. E lá na escola, esse ano de Libertadores, na nossa escola presencial, dia 30 de novembro, o pau vai torar, tá? E não vai ser eu que vou expulsar, não, é os alunos. É lógico, gente. É os alunos que vão entrar no campo de batalha. Você acha que eu vou mandar manifestar e eu vou falar assim, ó, cadê um aluno? Tome, pega aqui, ó, tome. E aí é treinamento.
Lá na escola vai ser desse jeito. Igual eu faço na conferência. A hora que eu tô cansada, eu falo, cadê um aluno? Ó, passo toda a autoridade pra você, pega aqui. E vai treinar. 2, 3 horas ali. E, gente, é desse jeito. Vai ser sobrenatural. Amém? Shalom, shalom para todos vocês. Um dia muito abençoado. Em nome de Jesus. Vou contar para vocês. Tava lá na conferência. E aí eu cansada, né? E aí eu tinha a fila do presente, do abraço, que ainda o pessoal queria me abraçar, queria dar presente. E aí um monte de gente manifestando ainda e querendo ser liberto. E aí eu querendo lá dar atenção para as pessoas. Aí chegou uma moça perto de mim. Falou, essa moça aqui quer libertação. Na hora eu já... Então eu queria que você conversasse com ela. Eu falei, manifesta. Aí a menina virou a mão para trás e eu... Amarrado, mão pra trás, mão pra trás. Eu te odeio. Eu falei, eu sei que você me odeia. Que bom. Tem algum aluno meu aí? Tem. Falei, eu passo toda a autoridade pra você. Se te vira, eu vou receber os presentes e vou abraçar o povo. Tô cansada. Eu já tava fadigada dos demônios. Até contei essa história ontem pro apóstolo. É morrer da risada. Mas é glória a Jesus. Amém? Mas teoricamente não deveria ter... Aonde? Teoricamente, aonde, gente, que não deveria ter manifestação? Claro que vai ter manifestação. Muita gente vai levar o cônjuge, muita gente vai levar a esposa. Eu abri a exceção. Leva o seu cônjuge, leva a sua esposa. Você acha o quê? Que eu já não tô? Sempre tem, gente. Não adianta, sempre tem. Vocês esquecem esse negócio que vocês vão chegar lá saradinho, não. Sempre tem. Sempre tem. E os alunos? Tá bom. Você acha que eu sou iludida de achar que vai estar todo mundo bonitinho ali? Vamos ver. Vamos ver. Mas todo mundo vai passar na peneira fina. Pode ficar em paz. Só é para aluno, tá, gente? Esse evento só é para aluno. Quem não é aluno não vai, não. Senão não dá conta. Senão é 10 mil pessoas. Só de aluno, hoje nós temos 2.300 alunos. 2.300 alunos, mais ou menos. Não dá. Não dá. Queridos, vamos orar para nós começarmos? Vocês vão passar no pente fino. E outra coisa, vocês já se preparam que eu vou botar vocês no campo de batalha. Lá vai ter as ministrações que eu vou fazer para vocês. Ó, tem gente que já tá com medo. Não fica com medo, não. Vai jejuando, se alinha, vai estar tudo certo. Oh, devia ter falado isso. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Que dica que eu dou para você evoluir na libertação? Começa a orar pelas pessoas. E jejum. Jejum, consagração. Ora pelas pessoas, jejum, consagração. Queridos, o libertador não pode parar de jejuar. Não, o libertador não pode parar de jejuar. Ele tem que sair de um jejum, entrar no outro, uma consagração e uma oração. E ele tem que ser estratégico, tá? Tem que ser estratégico. Descansar só na glória. Mas aí, apóstolo, tem alguma hora assim que a gente fica de boa? Olha, até tem, mas ainda vai ter umas lutinhas. Jejum não pode, exatamente. Gente, o libertador ele tem que ter jejum de reserva. Tá? Então, você tira esse negócio da cabeça que você vai jejuar 2, 3 dias antes do... me chamaram ali para pregar, eu vou jejuar 2, 3 dias antes. Esquece isso aí, isso é coisa de gente amadora. Libertador tutano, genuíno, ele jejua todo dia. Eu tô levantando uma geração de libertador que só de falar Jesus... Mas é isso, gente. Vamos orar para nós começar? Gente, esses demônios, eu vou falar uma coisa pra você. É da risada. Mas tem, hein? Meu Deus. E lá dos Estados Unidos são afrontosos. Ixi, lá dos Estados Unidos são bem afrontosos. Afrontoso. Lá é outra raça de demônio lá. Tá? Eles são bem afrontosos. Muito afrontosos. Vamos orar para nós começarmos no nome de Jesus? Glória a Jesus.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos, Senhor Deus, esse tempo, esse ambiente. Quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor já prepare o ambiente de agora, o de mais tarde, para a nossa live com o apóstolo às 16 horas. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai derramar algo tão especial, Pai, que as pessoas vão sair queimando na unção. O Senhor já me mostrou, Pai, o que vai acontecer. Meu Deus, Pai, é grande. Que o Senhor continue fazendo, Pai, aqui nas madrugadas, na live. Que o Senhor possa soprar o avivamento através do nosso ministério e de tantos outros, Senhor. Em nome de Jesus, nós convidamos o amigo Espírito Santo para ser o dono dessa live e ele ministrar através de mim. Em nome de Jesus, amigo Espírito Santo, seja bem-vindo. Amigo Espírito Santo, nós te damos a primazia dessa live. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos ler, amém, 1 Reis, tá? 1 Reis, capítulo 13, certo? Eu tenho uma palavra poderosa para você, tá? Uma palavra que vai conectar com a live de hoje às 16 horas. Às 16 horas nós vamos falar sobre o DNA da unção. Nós vamos falar sobre filiação. Nós vamos falar algo poderoso. Algo que eu nunca falei. Eu acredito que o apóstolo também nunca abriu. E aí, agora eu vou trazer uma live para você sobre os mistérios da unção. Na tarde, tá? Na tarde, nós vamos falar sobre o DNA da unção, tá? Então você pega aí a visão. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 13, fazendo um favor. 1 Reis, capítulo 13, amém? Gente, a live vai ser aqui no Instagram, tá? A live vai ser aqui no Instagram, às 16 horas, horário de Brasília. Anota aí que nós não vamos deixar salva essa live, não, tá bom? Eu acho que nós vamos falar muita coisa aqui que não era pra falar. Glória a Deus, abre aí comigo. O profeta condena Jeroboão. Por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá da dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados os ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal e disse a ele: o Senhor anunciou este sinal. O altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e o ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição e ele não conseguiu fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor, a mão do rei foi restaurada e ele pode movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei
me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia. Não comeria nem beberia coisa alguma nesse lugar, pois o Senhor me ordenou. Não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver, não coma nem coma coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. E acontece que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhes perguntou por onde ele foi, e eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai, e ele montou e foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: você é um homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: venham para casa comigo e comam alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer e nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma e nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: também sou profeta, como você, e o anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estavam mentindo e eles voltaram juntos. E o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu, e voltou a este lugar e comeu e bebeu, onde ele disse que não comesse. Vou virar aqui. Nem bebesse, por isso seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estavam a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada com o jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali, com o leão parado ao lado dele, e deram notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que trouxe de volta soube do que havia acontecido, e o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor, cumpriu sua palavra ao fazer o que o leão o atacasse e o matasse. Então o profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. Eles selaram o jumento, e o profeta foi ao encontro do corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo e nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade para lamentar por ele e sepultá-lo. Pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou por ele, exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, o profeta disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus, e ponham-me os ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que o Senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras
das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos e continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar um sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Amém? É forte essa palavra, amém, queridos? Fica para casa, 1 Reis 14, 15, 16, 17, 18, 19 e amanhã a gente vai ler o 20, certo? Ben-Hadad ataca Samaria. Eu vou hoje trazer para vocês uma palavra poderosa, tá? Sobre a unção. Quem ama a unção aqui? Quem gosta da unção, tá? Quem aqui quer ter mais unção ou quer viver esse avivamento cheio de unção? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a minha passagem. Então, quem aqui ama a unção? Quem quer viver uma unção sobrenatural? Hoje eu vou contar para vocês um pedacinho do meu testemunho às 16 horas, certo? Deixa eu ver aqui. Então eu quero saber hoje se você quer viver uma unção sobrenatural. Sobrenatural da parte do Senhor. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Aqui. Só um pouquinho, gente, que eu não peguei a minha referência aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Então, eu vou falar para você hoje sobre os mistérios da unção. Deixa eu ver. Glória a Deus. Em Isaías. Amém? Isaías 61. Abra em Isaías 61. Abra comigo em Isaías 61. Isaías 61, do verso 1 ao 3. Abra aí comigo. Amém? Isaías 61, do verso 1 ao 3. Eu vou falar sobre os mistérios da unção. Ok? E hoje, às 4 horas, tem uma live poderosa, minha e do apóstolo Engel. E se eu fosse você, eu não perderia, certo? Então, gente, eu vou estar falando hoje com vocês aqui sobre a unção, os mistérios da unção. Amém? Abra comigo em Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3, que diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Então, unção sem o Espírito Santo não funciona. Já anota aí. A unção, ela tem que estar debaixo do governo do Espírito Santo, tá? O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Então, como que o Senhor nos unge? Com o Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo, certo? Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, ou seja, aqueles que estão famintos, aqueles que estão com o coração humilde para aceitar a palavra. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, para a manifestação da sua glória. Essa aqui, na passagem de Isaías, é uma das minhas favoritas, onde eu vejo que o Senhor nos dá o Espírito Santo para operar uma diversidade de serviço no reino, de libertar, de consolar, de exortar, de levar as boas novas. Então eu quero que você hoje entenda, nós não podemos fluir na unção sem o Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele vai alimentar a unção dentro de você. Ele vai manter a unção dentro de você. Exatamente por isso que você precisa ser amigo e amiga do Espírito Santo. Porque se você se afastar do Espírito Santo, a sua unção vai atrofiar. Ela vai estagnar. Deus não vai tirar ela de você. Mas você só vai ter unção. E tem muita gente hoje que só tem a unção, mas perdeu a presença. Ou seja, o Espírito Santo se afastou. Então tem pessoas que já não têm mais a presença do Espírito Santo. Só tem a unção. E a unção, ela é o poder de Deus. Então, quanto mais nós temos o Espírito Santo, mais a unção é forte em nós. Quanto mais consagração, mais jejum, mais altar, mais santidade, mais o Espírito Santo é conosco. E quanto mais do Espírito Santo tiver em nós, mais a unção vai crescer. A unção, ela precisa estar em ascensão, certo? Mas existe os códigos pelo qual a unção vai crescer. E esses códigos, queridos, são princípios no reino de Deus que têm que ser respeitados. Amém? E eu quero estar falando hoje para você sobre esses princípios. E o primeiro deles é: não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não abandone o Espírito Santo. Não se envaideça. Essa unção, ela não é sua. Ela é emprestada. Ela é emprestada por uma fração de anos até você ser retirado daqui. Se você se envaidecer com a unção, se você achar que você é a mulher, é o homem, é o tal, o Espírito Santo vai se entristecer, porque você vai parar de dar a glória para Deus e você vai começar a pegar a glória para você. E se você fizer isso, a presença do Espírito Santo vai se apartar de ti. Então esse é o primeiro princípio. Não entristeça o Espírito Santo. E muitas pessoas que começam a ter a unção sobe para a cabeça. E eles começam a achar que não é um favor de Deus, uma graça de Deus, mas eles têm aquilo porque eles são bons, porque eles são os tais. E o Espírito Santo vai ficar muito triste e ele vai se afastar. Amém? Deixa eu falar algo para vocês. O que é unção, apóstolo? Eu não sei o que é unção. A unção é quando uma pessoa carrega, anota aí, o poder de Deus, a glória de Deus e a presença de Deus. Anota aí, poder de Deus, glória de Deus, presença de Deus. Mas Deus, quando uma pessoa cai, ou ela entristece o Espírito Santo, ela não perde o poder, mas ela perde a glória e a presença. A glória cai, diminui, o poder se mantém dentro daquele patamar que aquela pessoa alcançou, mas a presença sai. Tá? Então, existem pessoas que caiu e continuam a se mover no poder, fazendo e operando, mas não tem mais a presença. Não tem mais a presença. Amém? Eu quero aqui trazer um exemplo para vocês. Quando uma pessoa está cheia da presença, ela não precisa tocar na outra para a pessoa cair no poder. Vocês já me viram ministrar. São poucas as pessoas que eu toco. Geralmente eu tenho uma distância e a presença de Deus já toca nessa pessoa, porque a presença, a nuvem, ela vai junto comigo ministrando a pessoa. Ela vai junto. Mas quando uma pessoa ela tá só no poder,
ela já perdeu a presença. Ela precisa tocar, ela precisa gritar, ela precisa fazer coisas. É mais difícil ministrar, certo? Então, um princípio é: não entristeça o Espírito Santo. Não se envaideça. Isso é o Espírito Santo que te concedeu. Amém? Isso é o Espírito Santo que te concedeu. Então, a nuvem tem que andar em cima de você. E a nuvem é o Espírito Santo, que Ele nos ungiu. Ok? Então, não entristeça o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo se apartar de ti, você ainda vai ter o poder de Deus que você conquistou. Mas ele vai ficar atrofiado. E você limitou. Certo? Então, o segredo da unção é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção. O poder é o Espírito Santo. Então você precisa alimentar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa todos os dias entrar no mistério com o Espírito Santo. Amém? Não entristeça o Espírito Santo. Ele quer te usar. Mas antes dele te usar, ele quer tratar você. Por isso, queridos, é tão importante nós termos uma vida de jejum, uma vida de consagração. Como eu sei que eu estou entristecendo o Espírito Santo? Você sente que você já não viu que eu comecei a falar dele aqui? E eu começo a entrar É como se doesse em mim saber que ele se aparta de pessoas. Essa sensibilidade você perde, você já não consegue mais chorar na presença. Você não consegue mais ser tocado. Um louvor já não te toca mais. A unção do Espírito Santo é quando você escuta um louvor e as lágrimas descem. É quando você olha, o vento bate no teu rosto e você fala: "Oh, Espírito Santo, eu te amo." É quando você está orando sem cessar. Todo tempo Deus está em você e você está em Deus. Isso é o Espírito Santo, é se arrepiar. É isso que ontem, quando eu subia no monte, as minhas costas pegou fogo. Minhas costas estavam pegando fogo. Eu estava subindo ao monte e o Senhor, o redemoinho da glória do Senhor já começou ali, envolver o nosso carro. E nós começamos a subir naquele redemoinho de fogo. Então a presença do Espírito Santo é quando você sente Ele em tudo. Você fala dele. Ontem eu me segurei em vários momentos para não chorar ali com o apóstolo, de tanto que tinha a presença de Deus ali. Nós estávamos dentro da cabana dele e ele conversando. E eu em espírito fui ali pro quarto dele. E ele tinha um anjo enorme. E uma presença gloriosa. Eu falei: meu Deus, que servo de Deus é esse? Então, essa sensibilidade ao mundo espiritual, esse toque, essa paz, sabe? Essa paz que você falou: oh, Deus, como me apontar na tua presença. Então, quando uma pessoa entristeceu o Espírito Santo, essa pessoa perde essa conexão, perde essa sensibilidade. Ela age na força do braço. Ela age na força do braço. Ela não tem mais a sensibilidade com o Espírito Santo. Exatamente, o Espírito Santo, ele traz uma atmosfera. Queridos, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela sabe que em determinados momentos ela nem pode ligar um manto, porque senão ela se perde ali naquele manto e às vezes ela deixa até de fazer uma coisa importante. Então ela tem que tomar muito cuidado para ela não entrar no manto, porque uma vez que ela entra no manto, ela não consegue sair demais, de tão denso que a gente fica embriagado na presença. E essa é a unção. A unção é a manifestação física do Espírito Santo nos átomos e nos prótons, no ar, ao ponto da gente se embriagar, ao ponto da gente falar: Deus, eu quero ficar só aqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu quero viver isso aqui. Eu não quero mais sair desse lugar.
Eu quero só ficar aqui. É quando a nuvem desce. Então, quando nós perdemos a nuvem, é porque o Espírito Santo está triste. É porque a gente fez alguma coisa. E tem como se redimir? Tem, mas você precisa pedir perdão. Você precisa fazer conserto. Amém? Então, queridos, a unção é a presença, a glória e o poder de Deus na vida de uma pessoa. Porque essa pessoa se santifica, essa pessoa tem comunhão com Deus. E essa pessoa, onde ela chega, ela muda o ambiente espiritual por causa da nuvem que está sobre ela. Então, aonde você chega que tem essa nuvem em cima de você, o ambiente muda. Se no ambiente tem opressão, a opressão tem que ir embora. Se o ambiente tem demônio, os demônios têm que ir embora. Porque você carrega a nuvem da presença de Deus. Você carrega uma coluna de fogo. E aí, quanto mais você fica na presença, mais você jejua, mais você se santifica, a coluna de fogo, o fogo vai aumentando. O fogo vai aumentando, aumentando. E Deus, Ele tem ciúme da unção que Ele coloca sobre nós. Deus tem ciúme da unção que Ele coloca sobre nós. Você que carrega uma unção, vai ter vezes que Deus não vai permitir você derramar unção num certo ambiente. Você vai falar assim, Deus vai falar, as pessoas desse lugar não estão preparadas para receber essa unção. Existe isso. Deus tem ciúme daquilo que nós carregamos. Porque Deus, Ele sabe que a unção nas mãos erradas é perigoso. Porque, queridos, quando nós fazemos transferência de unção, nós estamos transferindo o poder de Deus. E a pessoa que tem fé, ela toma posse. E eu vou ensinar algo aqui para vocês. Você que faz transferência de unção, você que é pastor, pastora, um líder cheio de unção, ou um homem de Deus cheio de unção. Quando você for impartir unção e você não sabe o coração dessa pessoa, tá? Presta atenção. Antes, faça como eu faço. Senhor, aquele que não é digno dessa unção, ou que está aqui, Senhor, só para pegar essa unção, para corromper, para alienar as pessoas, eu declaro que ele não recebe. Eu lanço um decreto. Porque, queridos, a unção dá poder ao homem. E tem muitas pessoas hoje no púlpito usando a unção. Perdeu a presença já. A presença não está mais. Para extorquir as pessoas. Porque tem sinais. Porque ainda tem o poder de Deus. E Deus permite. Tá? Mas essa é um poder que é limitado. É uma unção que já atrofiou. Certo? Aí o que acontece? As pessoas usam essa unção. Tá? As pessoas usam essa unção. Você sabe para quê? Para extorquir, para alienar, para manipular as pessoas, para pegar dinheiro, para manipular o povo de Deus. Acontece muito isso, queridos. Amém? Eu sou muito perseguida porque eu falo verdades. Aqui eu falo muitas verdades. Porque eu sou uma libertadora, eu sou livre. E você acha que eu vou querer manter alguém cativo? Eu falei pro Senhor que eu sou livre e eu quero todo mundo livre também. Então, eu não vou alienar ninguém. Certo? Deixa eu falar algo pra vocês. Dia 21 e dia 22 agora, aqui no Rio Grande do Sul, vai ter, presta atenção no que eu vou falar pra você. Eu vou contar às 4 horas. Eu sou gerada na unção do apóstolo Joel Engel. Eu sou filha dele. Ele foi o primeiro homem que colocou a mão na minha cabeça e transferiu unção para mim. Em 2018. Foi a primeira impartição. Ou 2018. Foi 2018, né, amor? 2018 foi a primeira unção, transferência. Eu vou contar hoje para você esse testemunho. Esse homem, ele é o pioneiro da unção. Ele é o pai da unção. Ele ativou todos os homens praticamente do Brasil e mulheres de Deus.
É pouco homem ou mulher de Deus que pegou a unção em outro lugar. A maioria, presta atenção, a maioria são filhos dessa unção. Mas nem todos honraram a paternidade dessa unção. E aí está uma chave. Quando você é ativado por alguém, presta atenção no que eu vou falar. Isso é um outro código que você tem que aprender. Quando você é ativado por alguém, você precisa ter uma honra por essa pessoa. Você precisa, chama filiação. Isso chama filiação. Se você honrar todas as pessoas que vão fazer você crescer na unção, a sua unção nunca vai deixar de crescer. Você nunca vai deixar de crescer. Nós temos que honrar nossa filiação. E hoje nós vamos falar de DNA espiritual. DNA da unção. E queridos, anota essa chave. Honra. Honra. Princípio de honra. Princípio de honra. Princípio de honra. Hoje a live é aqui pelo meu Instagram. O Joel Engel, Deus, eu não sei se você sabe a história dele, vou pedir para ele contar um pouquinho. Mas ele trouxe o avivamento para o Brasil. Há anos atrás. Vou contar hoje algo tremendo que eu nunca contei em lugar nenhum para vocês. Princípio de honra. Tem muitas pessoas que vão ali na nossa conferência, nunca recebe de nós a unção. E depois que pegam a unção, às vezes sai falando mal, às vezes tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são sanguessugas, tem pessoas que pegam a unção e não honram. A unção dura pouco e ela atrofia, ela acaba. Eu quero que vocês aprendam, quando alguém derramar uma unção sobre você, aprendam isso, princípio de honra. E queridos, o princípio de honra, o que é um princípio de honra? É reconhecer quem é. Mas não é falar mal, não é desdenhar, não. Honrar, queridos, é reconhecer quem já tem honra. É reconhecer quem já é. E a maioria dos profetas dessa nação, dos apóstolos dessa nação, não sabe nada sobre honra. E eu tenho um favor no céu, porque uma das coisas que eu carrego e ensino à minha liderança é honra a sua filiação. Honra a sua filiação. Então, queridos, muitos homens de Deus e mulheres eram para ter um ministério explosivo, assim como o meu é hoje. Mas porque não honraram, porque tiveram um problema lá com a sua filiação. O problema da geração de hoje é que os Eliseus querem ser maior que os Elias. Os Eliseus querem matar os Elias. Os Eliseus querem sugar tudo do Elias e matar o Elias. Eu preciso que você entenda que no reino de Deus existe algo chamado honra, que passa de pai para filho. Eliseu, ele pega a capa dobrada de Elias porque ele era filho. E ele se comportou como filho até o último dia do chamado de Elias. E um filho, ele nunca quer ser maior que o seu pai. Um filho nunca quer se exaltar mais que o seu pai. Um filho nunca quer passar por cima do seu pai. E o problema da geração de profetas, de apóstolos de hoje, é um povo que é menino
e que pega uma unção e já acha que é maior e não entende o que Deus fez na vida do outro. Não respeita a bagagem, o legado, o resultado. E tem muitos candidatos a Eliseu perdendo a capa. Porque não entendeu que precisa se comportar como filho. E o filho honra o seu pai. No físico, no financeiro, no espiritual, no emocional. O segredo da unção está em você honrar a sua filiação. Se teve 3 pessoas que ativaram você na unção, honre essas 3 pessoas. Honrar é não falar mal, não é desdenhar, não é perseguir, não é achar que é melhor que essas pessoas. Então hoje a gente vê pessoas que vão atrás dessa unção e ainda depois quer tirar os pastores e quer brigar, e é uma disputa. Então é tanta coisa, queridos, que acontece nesse meio que vocês não têm noção. Então eu quero dizer hoje para você, o Senhor me deu graça para estar onde eu estou, para ter a unção que eu tenho, o ministério que eu tenho. Mas eu quero dizer para você, eu sou um Eliseu que se comporta como filho. Eu respeito a minha filiação como pai. E não de igual para igual. Igual para igual é colega. Um pai é maior que um filho. E esse é o problema dessa geração. De filhos que se acham melhores que os seus pais espirituais. Filhos que acreditam que pegou unção, não, eu sou melhor, eu vou fazer um ministério melhor, maior, e vão lá e desonram a sua paternidade. O segredo, queridos, está em honrar aquilo que você recebeu e nunca afastar o Espírito Santo. Então eu quero hoje que vocês aprendam sobre honra. Honrar a sua paternidade. Amém? Queridos, nós temos Deus como pai espiritual, mas nós temos o nosso pastor, o nosso líder, a pessoa que nos ativou, a pessoa que nos gerou, a pessoa que ganhou você para Jesus é a pessoa que te gerou primeiramente. Sabia? A pessoa, presta atenção, a pessoa que ganhou você para Jesus é o primeiro líder que gerou você espiritualmente. E talvez você hoje é brigada com essa pessoa. Talvez hoje você fala mal dessa pessoa. Mas foi por causa dessa vida que você conhece o Evangelho. Será que você é um Eliseu que matou Elias? Ou você foi o Elias que honrou, o Eliseu que honrou Elias? Então, queridos, o segredo da unção, ele além da santificação, da busca, do jejum, ele está na honra, ele está nessa filiação. Mas o problema da geração de hoje são pessoas soberbas que acreditam que não, eu peguei, eu vou ser melhor. A desonra traz limitação da própria mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, eu estou trazendo aqui para vocês algo muito particular meu, que é sobre honra. É sobre honra. Nós precisamos aprender a honrar. Amém? Aprender a honrar. Se você teve... Eu sei, queridos, hoje que nem toda cobertura, todo pastor é uma pessoa maravilhosa. Eu sei que tem uns que perseguem. E existem casos e casos, tá? Eu sei que vocês estão colocando aqui no chat. Amém? Eu sei que existem casos e casos. Mas se você, por algum motivo bobo, com a pessoa que te gerou espiritualmente, peça perdão ao Senhor. Fala, Senhor, que bobeira, o inimigo entrou, eu acabei comprando inverdades e acabei me afastando da pessoa que me levou para o Senhor. Queridos, glorifiquem a Deus
pela pessoa que ganhou você para Jesus. Por mais que talvez você não fale com ela hoje, ela te gerou na primeira unção. Mas ela nem sabia de impartição, mas ela só de te apresentar para Jesus, você já recebeu a unção do Espírito Santo, que é aquela que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo deixa de estar sobre você e passa a viver dentro. Amém? Então, eu quero que você entenda. A unção, ela precisa ser honrada da parte de quem te entrega essa unção. Honra não é idolatria. Honra não é bajulação. Honra é respeitar o resultado de quem já é. É respeitar quem já é. Honra, queridos, é dar crédito a quem já é, a quem já tem. Honra é reconhecer quem já é. Eu vou falar algo para você. Eu tenho favor em todos os lugares aonde eu vou com os nossos apóstolos, porque eu conheço um código poderoso chamado honra e eu pratico ele. Eu pratico honra. E tem muita gente hoje que não honra e por isso não cresce. A Nani me conhece, a Nani está comigo. Eu honro a Nani porque ela é como um Eliseu. Ela serve. A Nani, ela faz coisas além do que eu peço para ela. E quando existe uma fila de bênção. Deixa eu falar uma coisa para você. A Nani, pastor Elisângela, pastor Felipe, sabe? Nós temos pessoas no ministério que faz além do que precisa fazer. Aí quando a gente vai abençoar, quem que é os primeiros que a gente lembra? Pastora Ellen também, meu Deus. Todos são maravilhosos, mas sempre tem aqueles que fazem a mais. Aí na hora que vem uma bênção, que a gente precisa liberar, quem que a gente lembra, amor? Os que honram. Quem que está na fila da bênção, das primeiras bênçãos? Os que mais honram. É incrível, queridos. Quando Deus ele fala assim, eu quero que vocês abençoem. Quem que nós vamos fazer, amor? Sempre vem aqueles que mais são dedicados, os que mais honram, aqueles que são mais... Eu falo, meu Deus. Então, queridos, quem se comporta como Eliseu, recebe a capa dobrada. Quem anda como Eliseu, como filho. Eliseu era filho. Não era um discípulo interesseiro que na primeira oportunidade ia pegar unção e ia vazar, não. Ele ficou ali até o último momento. Ele falou assim, Elias, eu não arredo o pé daqui. Eu não vou embora daqui. E aí Elias, que eu acredito que era colérico, falava assim, sai daqui e vai embora. Não. Aí Elias fala assim, o que você quer? Ele falou assim, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você profético. Queridos, só pede algo nesse tamanho quem tem crédito. Ah, não, você não entendeu. Só pede uma unção violenta dessa quem gerou favor no céu, na terra. Só pede algo nesse tamanho, nessa proporção, quem fez algo antes. Quem serviu, quem honrou, quem esteve junto. Porque se não fez, não tem coragem de pedir algo tão grande assim. Porque não dependia de Elias exatamente, mas sim do próprio Deus. Mas como tinha sido gerado algo antes, que foi Eliseu servindo Elias, Eliseu cuidando de Elias, Eliseu como intercessor de Elias, Eliseu como companheiro de Elias, como tinha sido gerado algo antes. Quando Elias pergunta, Eliseu, o que tu quer? Eu quero o teu espírito dobrado profético. Ele falou assim, ó, algo difícil você me pediu. Porque Elias entendeu, falou assim, ó, isso aí não depende, isso aí, ó, não depende de mim. Porque isso eu nunca fiz. Mas, se Deus quiser que seja assim, você vai me ver partindo e a capa vai descer. Só que Eliseu já tinha gerado favor. Eliseu já tinha gerado crédito. Eliseu já tinha gerado nas cortes celestiais. Então, quando a carruagem, o redemoinho vem buscar
Amarastere Barriachebe. A capa cai. A capa cai. E o que acontece? Eliseu pega a capa de Elias dobrada. E no mesmo instante ele abre o Jordão. Ele fala assim, ele invoca o Deus de Elias. E o Jordão se abre. Eliseu gerou porque era filho. E conquistou porque era filho. O segredo da unção: se torne filho, filha. Seja temente a Deus. Não tome a glória do Pai para você. Todas as vezes que você vai me ver libertação, vai me ver fazendo libertação, cura. Quando eu termino uma ministração, eu falo, Senhor, eu rejeito toda idolatria contra a minha vida. E eu elevo essa glória ao Senhor. Eu nunca vou querer competir com Deus, algo que nunca foi meu. É dele estar sobre mim por algum tempo. Não se envaideça pelos milagres, pelas curas, pelos sinais e pelas maravilhas. É tudo dele. E a glória e a honra é dele. O problema dessa geração é uma geração que quer se aparecer através disso. Amém? Então tome muito cuidado. Eu tenho muito medo. Por isso que eu sou, às vezes, colérica. Eu falo, vocês não vêm com esses negócios pra cima de mim como se eu fosse alguém famoso. Eu sou igual a você. Igualzinho a você. Eu vou no banheiro, eu faço 2, eu faço 1. Faço xixi, faço o número 2, certo? Igualzinho a você. Sou de carne e osso. Só que talvez eu pague um preço que você ainda não paga. E talvez por isso que eu tenha a unção que você ainda não tem. Mas está disponível para você também. Amém? A unção, ela vai mudar a sua vida. A unção, ela vai mudar a sua história. A unção, ela não só traz o favor de Deus, ela traz riqueza. A unção traz portas abertas. A unção traz nuvem de glória do Senhor. Queridos, quando a unção do Senhor está sobre a nossa vida, tudo que você fala vira um decreto. É ou não é, amor? Ontem nós estávamos conversando com o apóstolo e ele falando o quão perigoso é nós termos raiva e às vezes sair algo da nossa boca, porque é extremamente profético por causa da nuvem que está sobre nós. E ele fala que ele toma muito cuidado de não ficar triste com alguém, porque isso trava a vida de uma pessoa, por causa da unção que está sobre nós. Então, queridos, muito cuidado. Tiago vai dizer que da nossa boca não pode fluir 2 tipos de água. Por isso que eu considero um pastor, um líder, um apóstolo que amaldiçoou outro bruxo, feiticeiro. Como que você, que diz que é um filho de Deus, amaldiçoa outra pessoa? E aí que você vai entender. Uma pessoa dessa, a presença já saiu, mas o poder ainda está no DNA dessa pessoa. E por causa do poder de Deus que está na vida dessa pessoa, a outra é prejudicada. Mas ele não é ungido de Deus, é ungido de Deus, igual Saul. Saul, ele continuou a ser ungido de Deus e o poder de Deus ainda estava na vida de Saul. Mas a presença foi embora. E de vez em quando o espírito maligno se apossava de Saul. Davi tinha que vir tocar harpa para o espírito maligno sair. Mas Davi não quis matar Saul porque ele era ungido do Senhor. Ou seja, o poder de Deus ainda estava sobre Saul. E eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus. O versículo é Isaías 61, queridos. Isaías 61, verso 1. Então, queridos, você que quer viver a unção, você que vai vir aqui agora pro alinhamento. Ainda tem vaga, amor? O José falou que tem bem pouquinha, né? Ó, o genro do apóstolo falou ontem na mesa que tem pouquinha. Este é o alinhamento que mais deu gente. A Gabi falou pra mim ontem. Esse é o alinhamento que mais deu gente. Então, se você
Talvez você vai ficar sem. Então o que acontece, queridos? Quando uma pessoa dessa amaldiçoa a outra, a presença de Deus já saiu. Porque a presença de Deus, sabe o que a presença de Deus faz conosco? Presta atenção. Sabe o que a presença de Deus faz conosco? Às vezes você dá uma má resposta para alguém, o Espírito Santo vai lá, te mói. Você não podia ter falado aquilo, aí você fica, ai meu Deus, eu não podia ter falado aquilo. O Espírito Santo nos repreende até a gente ir pedir perdão, se reconciliar. Mas quando a presença do Espírito Santo sai, essas pessoas, elas já fazem essas coisas e elas não sentem mais remorso, elas não arrependem mais. Então, queridos, por isso que tem hoje pessoas, tá? Tem hoje pessoas, presta atenção, que estão no púlpito, perdeu a presença, está só com o poder de Deus. E fala coisas, e ainda existe o mover, existe. E aí se torna o quê? Os bruxos gospel. Os bruxos que amaldiçoa, que lança câncer, que se o membro sair e fala assim, olha, você não vai dar certo em mais lugar nenhum. Veio uma apóstola que eu discipulei para mim e disse assim, apóstola, eu saí do ministério onde uma apóstola disse para mim que se eu saísse de lá, eu ia fracassar financeiramente e eu ia separar. E aconteceu as duas coisas, de tão forte que foi. Então, queridos, essas palavras, eu preciso que você entenda que um apóstolo, um líder que carregou unção ou que carrega unção, ele tem muito poder. E quando ele se aparta da presença do Espírito Santo, ele acaba fazendo coisas por influência maligna de Satanás. Tiago vai falar que da nossa boca não pode sair 2 tipos de água. Então, se você é um amaldiçoador, queridos, eu nunca amaldiçoei nenhum pastor, nenhum líder. O máximo que eu já fiz foi, Senhor, me pesa na mesma balança, Pai. Mené, mené, tequeu, parsim. Vê se o Senhor acha peso, hein? Vê quem que tá certo e tá errado, que o Senhor julgue. Mas eu nunca, queridos, eu nunca falei, Deus, bota um câncer, Deus, isso. Não, eu não sou o justo juiz, eu não sou. Então, queridos, se você quer a justiça de Deus, fala, Deus, me pesa na balança que esse fulano. E mené, tequeu, parsim. Pese e veja quem tem peso. Veja quem o Senhor acha justiça. Queridos, então eu quero dizer hoje para você, a unção sem o Espírito Santo, ela vai te levar para um caminho obscuro, tá? Tem pessoas que pegam a unção. Eu vejo hoje muitas pessoas aí que pegaram a unção do Senhor e estão no misticismo, que estão cheios de coiseira. Entrou nova era, o diabo ele entrou e a pessoa tá lá falando que fala no nome de Deus e tá cheio de misticismo. Tem muito, você não tem noção como tem. Você não tem noção como tem. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Assistiu um conteúdo, achou estranho, trouxe uma estranheza no seu coração, presta atenção. Assistiu um conteúdo, trouxe uma estranheza no seu coração, fogo estranho. E o fogo estranho é algo, isso é de Deus, mas me soa esquisito, há uma estranheza dentro de mim. Cuidado. Cuidado, amém? O fogo estranho, o que é o fogo estranho? O fogo estranho, só baixar um pouquinho aqui, pra gente terminar essa live. O fogo estranho, vou falar pra você o que o fogo estranho faz. Agora é 5h25 da manhã, tem 721 pessoas aqui nessa live. Se eu não tivesse unção de avivamento, vocês não estavam aqui. Se não houvesse uma unção sobre a minha vida, vocês não estavam aqui. Essa unção que eu carrego faz você querer mais ler a Bíblia, jejuar, buscar o Senhor. E você sai todo dia dessa live aqui falando, não, eu preciso buscar mais Jesus. Não, eu preciso reconciliar com o Espírito Santo. Todo dia que você sai dessa live é uma chibatada, porque o Espírito Santo vai ruminar em cima de você. Eu me consagro demais para ter isso que eu carrego. Mas quando a unção
ela está contaminada, tá? Quando a unção está contaminada. E o que é uma unção contaminada? É uma pessoa que teve a unção do Senhor, ou tem a unção do Senhor, a presença de Deus saiu, e o misticismo, coisas obscuras, entrou e misturou o poder de Deus com fogo estranho. Aí essa pessoa, que já não tem mais a presença de Deus, está debaixo de um falso poder, tem ali em partes algo da parte do Senhor, mas a unção está contaminada. Quando essa pessoa ora por alguém ou imparte a unção com alguém, em vez dessa pessoa sair dali mais avivada, ela sai oprimida. Ela fica bloqueada no mundo espiritual. Ela não consegue mais ler a Bíblia. Ela começa a ficar meio atormentada, porque o que entrou não foi puro. O que entrou não foi genuíno. E aí a pessoa, em vez de sair, presta atenção, a pessoa, em vez de sair daquela oração, daquela impartição avivada, ela fica bloqueada. Ela entra debaixo de um espírito de bloqueio. Escuta, porque mesclou e está vivendo, está buscando em fontes de fogo estranho. Tá vivendo em fontes de fogo estranho. Então, qual que é a característica do fogo estranho? A pessoa, em vez de avivar, ela atrofia mais. Ela atrofia e aí ela perde a vontade de ler a Bíblia. Ela fica meio perturbada. Ela fica... Então, queridos, a oração ela pode estar contaminada. Então, qual que é o termômetro? Por exemplo, vocês foram na conferência, vocês não saíram de lá fritando, vocês saíram de lá pegando fogo. Mas se talvez vocês tivessem pegado algo estranho, fogo estranho, vocês podem sair oprimido, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais buscar Deus. Então, em vez de colocar mais lenha na fogueira, parece que apaga a fogueira do Espírito Santo, certo? Então, como que a gente acha que algo, tá? Como que a gente acha que algo, como que a gente identifica o fogo estranho? É esquisito. Você acha uma ministração, por exemplo, no YouTube. Aí você começa a ver aquilo. De repente o Espírito Santo te traz um incômodo. Queridos, o Espírito Santo te incomodou? Vaza. Deixa eu falar uma coisa pra você. Existe um perigo muito grande de nós, que somos famintos pelo sobrenatural, de cair no fogo estranho. Por isso que vocês têm que jejuar para discernir. Vocês têm que jejuar para discernir a voz do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, ele falar, trazer uma estranheza para você, de algo que você escutou, corre, fala, não quero saber, isso aqui não é de Deus. Queridos, uma vez entrou no nosso grupo lá do Telegram, um cara ficou chamando as pessoas no particular para fazer transferência de unção. Esse povo começou a ficar bloqueado, oprimido, ver demônio. Só deu nós da liderança orando com cada um no privado. Por quê? Ai, apóstolo, eu quero unção. Queridos, a gente não sai pegando unção de qualquer pessoa igual delivery, não. A gente ora, a gente pergunta para Deus, a gente valida a vida dessa pessoa, vê se o que ela fala tá na Bíblia, tá na palavra, vê a conduta e o caráter dessa pessoa, vê se ela fica falando mal dos outros. Queridos, vocês têm que parar de ser menino e ficar, antes de vocês pedir pra alguém botar a mão na tua cabeça, vai ver se essa pessoa trata bem a esposa ou o esposo, vai ver como essa pessoa se veste, vai ver se essa pessoa tem lábios impuros, pelo amor de Deus, queridos. Tem pastores aí que ainda tem o poder de Deus, a presença saiu, mas tá na pornografia, tá no adultério. Aí quando em parte, vem também esses pensamentos promíscuos, e aí e você pega, além da oração contaminada, pega a iniquidade, aquilo que tá dentro da pessoa, vem sobre você. Queridos, eu sou tão veaca, é veaca a palavra. Toda vez que alguém chega pra mim e fala que vai colocar alguma coisa em mim, pode ser, eu vou falar coisa pra você. Eu confio só no meu apóstolo. Qualquer um, eu já lancei um decreto, que é um filtro de ouro do Senhor. Só vem pra mim aquilo que é do trono.
O que for oração esquisita, oração com fogo estranho, eu derrubo. Eu derrubo. E eu não recebo. Eu só recebo aquilo que Deus fala para mim receber. Vou contar uma experiência para vocês aqui. Eu estava ministrando numa conferência e tinha um homem lá muito usado por Deus. E o homem orava, o povo caía, pá, 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 pá. 2 conferências. Uma eu fui assistir, a outra eu fui ministrar. Nas 2, eu vi um homem, tinha 2 homens, nas 2, diferente. Esses homens oravam, a pessoa caía assim, aquele poder mesmo. Eu falei, meu Deus. Eu falei, ó, tava tão bonito de ver a impartição que eu falei, daqui a pouco eu vou ali. Quando eu pensei, tá? Quando eu pensei, daqui a pouco eu vou ali, o Espírito Santo falou, não vá. Porque a unção está contaminada. Na hora eu... Meu Deus. E tinha fila de gente atrás. Então, eu quero ensinar vocês a ser sensível à voz do Espírito Santo e não sair igual um boi desgarrado atrás da unção, queridos. Você tem que gerar o que é puro. Então, o Espírito Santo, de quem que eu vou receber? Tá. Então, eu vou orar, eu vou gerar, eu vou jejuar. Então, queridos, eu vi pessoas se mover. Aí, na outra vez, eu estava ministrando. E o Senhor falou, não receba nada. Porque o que tem no seu DNA é muito diferente do que tem no DNA daquela pessoa. E Deus falou algo para mim. Você está debaixo de um jugo de prosperidade. Aquela pessoa não é próspera. E se ela orar por você, vai quebrar a prosperidade que eu derramei na sua vida. Vocês têm que cuidar até nisso, meus queridos. Vocês têm que cuidar dessas coisas. Então, cuidado com a pessoa que vai botar a mão na sua cabeça. Vê a conduta, tá? Vê o que essa pessoa está vivendo com o Senhor. Queridos, nesses últimos 40 dias, nós estávamos viajando. Eu estava ontem abrindo com o apóstolo toda a revelação que Deus me deu. Queridos, esses últimos dias, Deus revelou para mim dia, data, nome, o porquê de certas coisas. Coisas assim que eu jamais vou abrir. Mas coisas tão profundas que eu falava, Deus, mas por que o Senhor está me dando tanto detalhe de coisa e falando tanta coisa para mim? Por causa da corrupção, queridos, que está esse meio. Então eu sei que vocês, para ir para uma oração da madrugada e estar aqui hoje, agora, eu sei que vocês querem viver algo verdadeiro e genuíno. Então eu quero pedir algo para vocês. Não caiam. Tem pessoas que estão se espelhando em vocês. Quando Deus trouxe certa quantidade de pessoas já no meu ministério, um dia eu disse para mim, você é proibida de cair. Eu olhei no espelho e falei, você é proibida de cair. Você está proibida de fracassar. Você é proibida de sair desse evangelho. Tem muita gente olhando para você. Tira a possibilidade de sair da presença de Deus. Porque senão você leva um monte de gente a cair também. Porque sempre tem alguém, querido, se espelhando em você. Sempre tem alguém olhando para você. E o evangelho hoje no Brasil tá do jeito que tá, porque tem muito pastor adúltero, tem muito pastor envergonhando, tem muito pastor roubando dos dízimos das ofertas. Tem muita gente, queridos, usando o nome do Senhor para fazer um monte de coisa errada. Então não caia. Não caia, porque tem muita gente olhando para você. E se você cair, é uma irresponsabilidade espiritual tão grande que nem você sabe. Quanta gente está olhando para você. Quanta gente, por causa do seu testemunho, voltou para Cristo. Então, se você cair, muita gente vai cair junto. Então, você é proibido de cair. Coloque isso no seu coração. Eu falei, Senhor, eu sou proibida de cair. Eu estou proibida de cair. No começo do meu ministério, quando eu me posicionei com o Senhor, eu falei, eu não quero saber. Daqui é só para frente, para frente.
Queridos, eu falei, Senhor, hoje eu tiro a possibilidade de retroceder, a possibilidade da minha vida de voltar para o mundo. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, essa possibilidade que eu vivia fazendo, que era um pé na igreja, outro no mundo, eu falei, Deus, eu tirei, eu não tenho mais essa possibilidade. Ou eu vou para a glória, ou eu fico aqui na terra manifestando o teu poder sobrenatural e vivendo Cristo, para Cristo, em Cristo. Eu só tenho duas opções. A de retroceder eu não tenho mais. Então coloque hoje isso na sua vida, para você viver essa unção, para você viver esse ministério, para você viver esse evangelho. Tem muita gente brincando. Muita gente brincando com a glória de Deus. Muita gente pegando a unção e fazendo o que quer. Mas ninguém zomba da cara de Deus. Ninguém zomba da cara de Deus. Ninguém, queridos, faz o que quer para sempre. A mão de Deus, ela é poderosa. Amém? Glória a Jesus. Eu tenho um testemunho poderoso para contar para vocês hoje, 16 horas, aqui no meu Instagram. Coloca o alarme para despertar. Queridos, você não está entendendo o nível de unção que vai ser hoje. Amém? Esperem a live de hoje, que vocês não vão se arrepender. Às 16 horas. Eu vou deixar essa live salva e eu quero que você... Vamos fazer um ato profético aqui? Compartilha com 50 pessoas. Que eu declaro que 50 litros hoje da unção, do vinho novo, vai cair sobre você na hora da live. Tem como compartilhar com 50 pessoas hoje essa live. Compartilha com 50. Para cada pessoa que você compartilhar, eu declaro que vai cair 1 litro de unção hoje. Você vai se embriagar na hora da live de tanto poder de Deus. É um decreto meu agora no mundo espiritual, através do nome de Jesus. Amém? Porque eu tenho certeza que o que o Senhor vai fazer hoje, na tarde, vai ser algo avassalador. Amém? Certo? Amo vocês. Um beijo no seu coração. E que você venha ser cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Agora, quem é mais ousado, igual a Nani, eu tenho certeza que vai compartilhar com as 200 pessoas. Porque a Nani não brinca de pegar, não. Ela pega com força, amém? Beijo no seu coração. Até às 16 horas, tá? Até às 16 horas, 4 horas da tarde. Beijo.